Tá aqui, ó, a parábola mais assustadora das Escrituras, na minha opinião. Virgens loucas e virgens sábias. Virgens prudentes, virgens nécias, depende da tradução. É a parábola que mais me assusta. Vocês conhecem bem, eu sei que vocês conhecem. Conta a história, vou falar bem por cima, né? Conta a história de havia 5 virgens sábias, 5 virgens loucas. As sábias traziam azeite nas suas lamparinas. As loucas não traziam. O noivo tardou para chegar. Quando chegou, pegaram elas de surpresa. As que tinham azeite na lamparina, ou seja, como iluminar, né? Estavam preparadas e entraram junto com o noivo. As tolas que não tinham se desesperaram. Se desesperaram ao ponto de chegarem nas sábias antes delas entrarem e falou: dê-me um pouco do seu azeite. Aí a sábia responde: não venha ao caso que falte para mim e para vocês, vai comprar. As tolas vão comprar. Quando elas voltam, não dá mais tempo, o noivo já entrou, já fechou a porta com as sábias. Elas batem na porta e o noivo aparece e fala aquela frase: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Assustador, assustador. Primeiro ponto, qual que é o primeiro ponto que mais me assustou? As 10 eram virgens. Veja bem, Jesus está mandando essa mensagem para os cristãos, para a igreja. Ele não está falando 5 cristãos e 5 pagãos, 5 cristãos e 5 mundanos. Não, isso aqui não tem espaço, isso aqui é para a igreja. É uma parábola que traz um alerta. Um alerta. E meditando, falando com o Senhor, outra parte pegou assim bastante, porque as sábias, ao meu modo de ver, as prudentes, o que torna uma pessoa sábia? Ela parecer o máximo possível com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Buscar sabedoria. Então eu fiquei pensando comigo, por que essas sábias não tiveram misericórdia e deram um pouco de azeite? Dividiu, né? Caridade. Por que elas falou isso? Não, que não venha faltar para mim, para ti. Aí o Senhor falou comigo: azeite, não existe outra forma. Não tem como. Não existe outra forma de acumular azeite a não ser com intimidade, devoção, relacionamento. Na hora ficou muito claro. Não é algo que dá para doar. Você não consegue transferir intimidade para outra pessoa. Você não consegue transferir um relacionamento que você tem com seu pai para um amigo que nunca viu seu pai. Não dá. Não dá. Por isso que as prudentes não deram azeite, porque é intransferível. Não tem como você salvar. Não tem como você fazer outra pessoa ler, outra pessoa orar. O máximo que você pode fazer é alertar. Provavelmente as tolas deviam ser alertadas. Apesar de ser uma parábola, eu só estou conjecturando. E isso ficou na minha mente. Falei: meu Deus, é verdade, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Coloca azeite. Outro ponto da parábola que me assustou muito, muito, muito mesmo. Como sempre, né, que o Senhor Jesus ele deixa a gente alerta. Imprevisibilidade é outro ponto central. O noivo atrasou não, né? Demorou, elas dormiram, aí o noivo apareceu. Imprevisibilidade, o Senhor está querendo dizer: não procrastine a sua intimidade com Ele. Não faça isso, tenha disciplina, desperte tu que dormes, porque vai ser numa hora que você não vai saber. Eu falei: misericórdia, tem misericórdia de mim, Senhor. A terceira parte que me assustou bastante, que eu não entendia direito o porquê que tá escrito que o noivo diz para as virgens, o noivo diz para a igreja, né, para as tolas, né, para os irmãos tolos: eu não vos conheço. E fez muito sentido, porque se você não tem uma intimidade com o nosso Senhor Jesus, Ele não te conhece. Veja bem, eu tenho pai e tenho mãe, vocês não conhecem. Quem não tem intimidade com o nosso Senhor Jesus? Tem cristãos que estão a vida inteira na igreja e nunca leu o Novo Testamento. Tudo que ele sabe sobre Jesus é baseado no que contaram para ele, ou nas pregações que ele ouviram. Não conhece Jesus. Não conhece Jesus. Se um pregador falar, seja pobre de qualquer coisa, menos pobre de espírito. Ninguém merece ser pobre de espírito. O pessoal dá glória a Deus. Mas quem já leu Mateus 5, quem já leu o Sermão da Montanha, vai ouvir Jesus falando: bem-aventurados os pobres de espírito. A pessoa vai estranhar, porque essa pessoa conhece o Senhor Jesus. Aí o pregador vira e fala assim para você: Deus, tire isso da sua vida. Começa a falar coisas boas. Repreende todo choro. Nenhum cristão nasceu para chorar.
Você nasceu para ser feliz. Todo mundo, glória a Deus. O cristão que conhece Jesus está escrito, bem-aventurados que choram. Então, é fundamental criar um relacionamento. E o Senhor falou no meu coração, azeite é intransferível. Nesse momento, eu falo para vocês, eu vou dividir uma intimidade que eu tenho aqui com vocês. Quando eu vou orar ao Senhor, eu sempre falo, Senhor, em nome de Jesus. Eu tenho medo, irmãos. Eu temo ao Senhor. Eu tenho total, como é que eu posso dizer, indiferença em relação ao inimigo. Não tenho um pingo de receio e medo dele, mas eu temo a Deus. Eu falo, Senhor, em nome de Jesus, não permita que a minha botija esteja sem azeite. Que meu lamparina esteja sem azeite. Senhor, em nome de Jesus, coloque a minha vida, a minha porção com quem está no caminho estreito. Se eu estiver no caminho largo, me coloque no caminho estreito. Em nome de Jesus, me dê minha porção com as ovelhas e não com os bodes. Irmãos, isso é muito sério. Porque você pode estar na igreja, bater cartão, ensaiar, ouvir pregação, fazer parte, né? Porque muitas pessoas buscam na igreja uma maneira de se socializar, porque tem uma bolinha, tem a bolinha dos crentes, dos católicos, e não está fazendo o principal, que é conhecer o nosso mestre. Jesus, as escrituras deixam bem claro que você não pode se orgulhar de nada. Você não pode se gloriar de nada. Mas se você quiser se gloriar de alguma coisa, glorie-se em conhecer ao Senhor Jesus, ao Deus de Israel. É muito sério. Então, pense nisso, leve a sério esse relacionamento, porque o pai não vai transferir para o filho não vai transferir azeite para o pai, o pastor não vai transferir azeite para a ovelha não vai ter, vai ser realmente cada um com a sua porção. Em nome de Jesus, se arrependa dos seus pecados, busque a Deus, vamos levar a nossa intimidade com o Senhor mais a sério, porque com Deus não vai ter conversa, não vai ter jeitinho, vai ser ou não vai ser. E eu quero aproveitar para estar todo vídeo eu vou falar isso, é uma meta que eu pus no meu coração. Quem assistiu até aqui é porque está interessado, né? Compartilhe versículos bíblicos, por favor. Eu vou contar uma breve historinha que está acabando o vídeo. Havia um homem que Charles Spurgeon conta essa história. Para quem não conhece, Charles Spurgeon foi um pregador assim do século XVIII para o XIX, abençoadíssimo. Ele fala que uma vez ele estava numa igreja, um homem virou para ele, um porteiro da igreja que não sabia pregar, que não tinha uma boa oratória, que não estudava, mas virou para ele e falou assim: olhe para Jesus. E ele disse que aquela palavra entrou no coração dele, ele nunca mais tirou os olhos de Jesus, foi considerado devorador de livros, príncipe dos pregadores. Através da vida dele, milhares vieram ao Senhor Jesus. E quem Deus usou para falar isso? Apenas um porteiro. O que eu estou querendo dizer com isso? Compartilhe os versículos, porque você não sabe o efeito que isso vai gerar. Você acha que você só está compartilhando, mas de repente o Espírito Santo está levantando um Spurgeon, um novo Paulo, um grande missionário, um Hernandes Dias Lopes novo, um Augusto Nicodemos. Ele está levantando. Poste versículos bíblicos, poste pregações bíblicas cristocêntricas. Faça isso, porque você não sabe, nas escrituras deixa bem claro. Paulo fala, eu semeio, Apolo rega, mas é o Espírito Santo que dá o crescimento. Então não se preocupe o que vai acontecer. Poste, compartilhe, faça isso, porque você não tem noção do galardão que isso possa estar gerando na sua vida. Fique com essa palavra. Se arrependa, crê em Jesus Cristo, leve a sério a intimidade com o nosso Senhor. Não se esqueça, azeite não dá para se compartilhar, não dá para transferir, não dá para doar. Cultive o seu relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e fiquem com Deus.